Boa noite, meus irmãos. Com alegria proclamemos o nome do Senhor nessa quarta-feira abençoada que o Senhor nos deu, de bênçãos, de vitória, de comunhão, de adoração ao nome dEle, presença do Senhor entre nós, é o que nós desejamos, né? O povo de Deus reunido em adoração a Ele e Ele se manifestando em nosso meio. É o que nós esperamos de uma reunião em nome dEle, de um encontro que nós marcamos com o Senhor. O Senhor possa nos falar nessa noite de forma bem especial, e eu quero compartilhar com você, logo no início desse culto, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler uma vez e depois queria que você lesse comigo esse trecho da palavra do Senhor, que diz assim: porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Vamos ler de novo esse texto, vamos ler juntos, entendendo cada palavra e pedindo ao Senhor que já se revele a nós, através desse texto que Ele quer tratar conosco, de agora até o final do culto. Vamos ler juntos? Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. É o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus que nos purifica, nos limpa, nos transforma. Limpo é aquele que se lava todos os dias, não é, irmãos? Não é porque nós nos convertemos um dia que nós não vamos errar mais. Quem dera se fosse assim. Limpo é aquele que se lava todos os dias. Aquele que todos os dias olha para a cruz do Senhor e faz: Senhor, o seu sangue me limpa de todo pecado, e eu consigo andar na luz, como Deus assim está na luz. Que a gente possa clamar por essa purificação, que a gente possa pedir ao Senhor essa limpeza interior, porque sem isso, nosso culto é só um evento, porque o Senhor, santo como Ele precisa que a gente se reconheça impuro, necessitados dEle, e aí Ele estende a sua mão e nós somos resgatados por Ele, podemos entrar diante do seu altar com adoração e louvor, que Ele é o único digno de receber. Coloque-se em pé, nós vamos cantar essa canção que fala dessas águas que purificam, das águas que limpam, das águas que lavam, e que a gente possa perceber que o rio do Senhor flui aqui, e o rio do Senhor nos purifica, assim como o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ó Senhor, faça-se presente aqui em nosso meio. Faz a obra que o Senhor quer fazer em meio da tua igreja, para a glória do teu santo nome. Sacia minha sede, lava o meu
fonte de águas vivas é o Senhor. E como é bom estar diante dele. E como é bom perceber que se somos pequenos e falhos, o nosso Deus é grande. Se precisamos de alguém para nos socorrer, o nosso Deus é o nosso socorro. Se precisamos de alguém para nos corrigir, o nosso Deus é o nosso mestre. Ó Senhor, como é bom pertencer ao Senhor. Nós vamos orar agora, queridos, como temos feito por nós. Vamos orar por nós como igreja do Senhor. Que sejamos essa igreja que percebe que precisa se lavar e se purificar. Que sejamos essa igreja que sabe que precisa se consertar. Mas uma igreja que está de joelhos diante do Senhor. Uma igreja que ora. Uma igreja que reconhece que sem o Senhor nós não somos nada, nós somos um amontoado de pessoas. Mas com o Senhor nós somos o corpo de Cristo. E Ele é o cabeça desse corpo. Ele é a cabeça dessa igreja. E nós nos humilhamos diante do Senhor. E nós declaramos a nossa dependência a Ele. Nós declaramos que queremos ser purificados por Ele. Que precisamos ser lavados por Ele. Vamos orar. Eu vou te dar 1 minuto para que você ore pela igreja. Ore por nós, ore pelas organizações, ore pelos ministérios, ore por aqueles que você não tem visto aqui no templo, ore pela juventude, pelos adolescentes, pelas crianças, ore pela liderança de evangelismo e missões. Ore, coloque MCM no altar do Senhor, essas mulheres valorosas. Coloque os nossos homens no altar do Senhor. Coloque os idosos no altar do Senhor. Nossos queridos idosos que são experiência para nós, que são exemplo para nós. São a nossa igreja, tão especiais para nós. Coloque diante do Senhor. Recorremos nessa noite, Deus. Estamos nessa posição como noiva tua, como igreja amada, como igreja do Senhor, como canal do teu fluir, ó Deus, como cantamos. E recorremos ao Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, nosso castelo forte, a nossa fortaleza em que devemos edificar as nossas vidas, as nossas atitudes. Mas estamos nessa noite como igreja solicitando o teu socorro, a tua presença, a tua ação na tua noiva, Deus. Nós como o corpo que possamos estar unidos, Senhor, e que a cada membro do nosso corpo que parece que possamos estar sentindo a dor, Deus, que possamos estar a cuidar, Senhor, de cada membro, de cada dificuldade, ó Deus. A dor do nosso irmão precisa ser a nossa dor, ó Deus. O choro do nosso irmão precisa ser o nosso choro, a alegria do nosso irmão precisa ser a nossa alegria, Deus. Dê-nos força, Senhor, para cuidar um dos outros. É tão simples, ó Deus. O Senhor nos disse que ovelhas que geram ovelhas. Estamos aqui nessa posição como ovelhas, como servos, como ouvintes da Tua Palavra, mas muitas das vezes nós somos só ouvintes. Que sejamos praticantes, ó Deus, da Tua Palavra. A grande comissão, Senhor, que o Senhor deixou é, portanto, ir e fazer discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar todas as coisas que o Senhor tem mandado. E o Senhor nos promete que nós não estaríamos sozinhos, porque o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Que possamos ser cumpridores dessa grande comissão, que doa no nosso coração, ó Deus, em pregar o Teu Evangelho nesse bairro.
Que essas portas abertas possam ser instrumentos da nossa saída daqui de dentro para ir lá fora, resgatar vidas que estão no fundo do túnel, Deus, no fundo do poço, e muitas das vezes sem forças para subir, ó Deus. Então sejamos praticantes, ó Deus, mas primeiro precisamos cuidar de nós, nos fortalecer, nos tornarmos ovelhas fortes, ó Deus, porque o Senhor é o nosso bom pastor, mas o Senhor quer que ovelha que gere ovelha, Deus. Estamos nessa posição nessa noite, ó Deus. Abençoa a tua igreja, Deus. Que possamos resistir ao diabo, que o Senhor nos dá e nos garante que Ele fugirá de nós, ó Deus. Que possamos pregar o teu evangelho e que sejamos um corpo unido, ó Deus, em Ti, como igreja tua, como noiva tua, ó Deus. Que sejamos canal do teu fluir. Que ninguém aqui, ó Deus, a começar de nós, o ministério do louvor aqui em cima, até lá a portaria, ó Deus, possa impedir a tua ação do teu Espírito Santo na tua casa, ó Deus. Se há algum impedimento, se há algum bloqueio, que isso seja quebrado em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nos abençoe. Muito obrigado pela tua igreja reunida nessa noite. Irmãos valorosos que estão aqui firmes na fé, orando, intercedendo e acreditando que o Senhor está aqui e que o Senhor tem grandes coisas para esse lugar, Deus. Muito obrigado pelo Senhor e pela tua igreja reunida nessa noite. É no nome do Senhor que oramos. Amém. Amém. Você pode sentar-se. Meus irmãos, amigos, aqui reunidos nessa noite, nós temos sim a dinâmica de cultuar ao Senhor. Nessa hora que antecede a canção em que nós entregamos dízimos, ofertas ao Senhor, nós temos sim, irmãos, o privilégio de sermos participantes dessa obra de um modo integral até. Particularmente eu tenho orado, irmãos, para que essa sensibilidade, e mais que isso, essa espiritualidade possa ser uma crescente no meio de nós. Sim, deve nos incomodar o fato de que nós estamos no meu salão de culto, nós estamos recebendo uma transmissão via as nossas mídias, que nós temos o mínimo ou o conforto necessário. E daqui a pouco, antes da mensagem, eu quero refletir com os irmãos, como eu falei um pouco na abertura da sala virtual ontem, de que nós temos sim as nossas questões familiares, as nossas questões locais, mas em outras partes do mundo, nesse exato momento, em que em outros lugares, e até o fuso horário, lógico, é diferente, pessoas não têm esse privilégio que nós temos aqui. Quando nós falamos de missões, atinge sim a nossa localidade, atinge a nossa cidade, atinge partes mais longínquas do nosso país, gigantes, com dimensões continentais, inclusive. Mas atinge pessoas tão distantes que nós nunca veremos, a não ser na eternidade, se como igreja nós trabalharmos para o Senhor e o Senhor. A minha oração é que todos nós sirvamos, e por isso que eu compartilhei com os irmãos há pouco tempo. Deve nos incomodar nós não entregarmos nada ao Senhor. Deve nos incomodar o fato de que nós temos o mínimo necessário para viver. E como diz o profeta do Antigo Testamento, como vocês são assim, se a casa do Senhor está descoberta? O sentido que o profeta está falando é: vocês têm tudo, vocês semeiam muito e colhem pouco, quase que colocam num saco furado. Então, que a cada quarta-feira, que a cada domingo, esse momento de dízimo, de oferta, possa ser algo tão profundo e íntimo, mas ao mesmo tempo pessoal, que a gente mude a nossa postura assim. Nós iremos cantar a canção e temos agora o privilégio de contribuir para a casa do Senhor. Celebremos ao Senhor. Abençoe o Deus,
Amém, irmãos? O Senhor tudo governa. Não tenha dúvida disso. Amém? Meus irmãos, eu vou fazer essa oração de consagração, mas depois eu vou fazer outro momento de oração necessário e explico por quê. Queria pedir, irmão Jorge, de Eliane, que já o irmão possa fazer essa segunda oração. Nós iremos orar, consagrando o Senhor dízimos, ofertas. Esse era um costume, uma prática da igreja primitiva, que o povo trazia as ofertas e entregavam, consagravam nos pés dos apóstolos. E isso era um movimento tão sério na igreja primitiva, além de cantar, além de falar das canções já escritas no Antigo Testamento, de que o povo fazia aquilo como um ato sincero. E foi um texto que eu deixei no final do culto passado, sobre a sinceridade no nosso meio de culto ao Senhor. Então, nós iremos com sinceridade, com paz no nosso coração, ofertar isso ao Senhor, que na verdade, irmãos, não é nosso, é do Senhor, que por esse tempo Ele tem nos dado o privilégio de sermos participantes do reino. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós consagramos ao Senhor dízimos, ofertas, sejam depositados aqui no altar do Senhor, sejam diretamente depositados na conta da igreja nessa época desse mundo moderno, para facilitar irmãos, amigos nossos, aqueles que têm essa identidade com esta igreja, mas também com o reino do Senhor. Nós consagramos ao Senhor e te dizemos o quanto, ó Deus, tem sido rico para cada um de nós, um privilégio sim, de contribuir para a tua casa e para a tua causa. Ó Deus, dá que possamos, cada um de nós, sejam nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que estão de forma online, que haja em nós essa responsabilidade, sim, de consagrarmos ao Senhor aquilo que é devido ao Senhor. Obrigado a Deus, porque nada tem faltado.
reconhecemos a situação apertada, a situação muitas das vezes complicada de famílias, quando amigos nossos, parentes nossos têm a perda do emprego, quando Deus, muitas das vezes um caos se instala ao nosso lado, mas assim o Senhor tem sido fiel. E, ó Deus, nós temos visto as Tuas maravilhas no nosso meio. Nosso Deus, nós ofertamos ao Senhor e te pedimos que cada um de nós, e aqueles que já têm os seus filhos, aqueles que já têm os seus netos, aqueles que têm menores sob a sua responsabilidade, diante do Senhor, possam arcar, ó Deus, com exemplo, com testemunho de que eles fazem e os filhos seguem esse modelo. Eles são o norte para os filhos, eles são os norte para aqueles, ó Deus, que precisam enxergar em nós e ver testemunho de vida, não só no aspecto do dízimo, mas em tudo que a gente faça na vida. Nosso Deus, nós te pedimos graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Te bendizemos, te honramos assim, e o fazemos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Irmão Jorge, pode vir aqui à frente? Nós temos o microfone separado. Enquanto ele vem e se prepara, eu queria dizer, irmãos, que nós iremos levantar um clamor. Sim, sobre o novo obreiro, que nós não conhecemos, sobre todo esse processo que nós já temos feito, inclusive desde fevereiro, tudo sinalizado, aprovado pela igreja, estamos seguindo conforme previsto. Temos, assim, ainda algumas semanas, alguns meses, que eu posso dizer, de caminhada, então nós vamos pedir pelo novo obreiro. Mas um segundo apelo por cada um de nós, por cada família de Jardim Santíssimo. E o terceiro eu vou ler aqui, eu preciso ler para atualizar para os irmãos. Nós estamos chocados, estarrecidos com a situação, sim, lá do Afeganistão. Mas há mais coisas, há mais detalhes. Por exemplo, irmãos, Haiti, desabrigados e feridos pelo novo terremoto, na escala 7.4, neste último sábado. Eu tenho uma amiga missionária lá, eu tenho um bereano, Esdras, que serviu na unidade dos Corpos de Fuzileiros Navais durante um ano. O país já vinha em uma guerrilha civil com tanta mazela, e só piorou. Então nós precisamos orar pelo Haiti. O Líbano, país, expressão citada em várias partes da Bíblia, o país se encontra mergulhado em caos. Por exemplo, essa semana os combustíveis acabaram e o país, a maior parte do país está sem alimentos e energia elétrica. Afeganistão, violência generalizada contra civis e mulheres, crianças sendo estrupadas pelos talibãs, na expectativa de que elas engravidem e se preparem um novo exército para os substituir. É nesse nível que a coisa está. A cena de um avião da Força Aérea Americana, todo mundo já viu. Grécia, Turquia e Argélia. Nesses três países, a população está sofrendo com grandes incêndios neste verão, que para eles é verão. Então, a população está sendo atingida com perdas de vidas e perdas materiais, sim. Brasil, situação econômica, política, judiciária, economia, saúde, emprego, igrejas, pastores, liderança de modo geral. Então, quando ainda há pouco eu falei com os irmãos, realmente nós temos nossas situações, e ontem na sala virtual eu pontuei isso com os irmãos. Me parece, quando nós tivemos esses pedidos aqui, que o irmão Jorge vai orar, pelo Haiti, Grécia, Turquia, Argélia, nosso país, Líbano, me parece, eu não estou julgando os irmãos, nem a mim julgando, que os nossos problemas, eles ficam mínimos. De novo, irmãos, nós estamos sentados aqui, confortáveis, há uma iluminação, mas tem gente que não tem alimento, não tem combustível para poder ir para outro lugar. Há incêndios, há essa mazela toda, há gente querendo fugir. As imagens são pavorosas e tem gente que não consegue ver. Então nós precisamos levantar um clamor. Não é possível que a gente fique insensível, mas nós precisamos, se não, efetivamente não podemos fazer nada, mas pelo menos orar, interceder. Então é isso que o irmão Jorge vai fazer, pelo processo de sucessão ministerial, por favor, e por esses países aqui citados, que o Senhor tenha graça e misericórdia de cada um de nós e dessas pessoas também. Deus querido, nós
exaltamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome. Eternamente, Deus, Tu és Deus. Amém, Deus. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui hoje. Amém, Deus. Obrigado, Senhor, porque temos liberdade, Senhor, de buscar a Tua presença, de estarmos juntos buscando o Teu glorioso nome. Obrigado, Senhor, porque Tu vives eternamente. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Filho para nos dar vida. E neste momento, Senhor, colocamos diante de Ti a Tua igreja aqui de Jardim Santíssimo. Deus, mostra, Senhor, a Tua igreja, esclarece, Deus, de uma forma bem clara, Senhor, o servo, o obreiro que Tu quer para esta igreja. Amém, Senhor, que assim seja. Que possamos, Deus, em breve, Senhor, com a Tua graça, com a Tua unção, podermos ter aqui o novo obreiro, Amém, com a Tua misericórdia e o Teu grande amor. Oh, Deus. Sabemos, Deus, e que Tu podes tudo, Senhor, que Tu és Senhor de tudo. Entregamos, Deus, este momento nas Tuas mãos, para que Tu realmente conduza este processo. Amém, Senhor. E de uma forma, Deus, muito especial, Senhor, nós Te pedimos por o que está acontecendo neste mundo, Senhor. Oh, Deus. Deus, que Tua misericórdia, o Teu grande amor, Senhor, caia sobre essas nações, Senhor. Nós temos visto, Deus, coisas horríveis, guerras, mortes, tragédias. Isso tem nos angustiado, Senhor, tem nos preocupado. E pedimos, Deus, a Tua misericórdia, Senhor. E que Tu esteja nesses países, Deus, onde a religião muçulmana tem entrado, Senhor, tem trazido terror, tem trazido mortes, tem trazido coisas terríveis na vida das pessoas. Guarda os Teus servos, Senhor. Amém, Senhor. Guarda os Teus missionários que estão nesses países, Senhor. Que o Teu amor, Deus, seja sobre eles, a Tua proteção seja sobre eles. Amém, Senhor. O Teu Santo Espírito, Deus, neste momento, esteja orientando os Teus servos, Senhor, de forma que eles possam ser salvos, Senhor, desses momentos terríveis. Amém. Deus, precisamos de Ti. O mundo está um caos, Senhor. As doenças têm avançado, Senhor. Tem surgido doenças que há muito tempo não aparecem, Senhor. Oh, Deus. Misericórdia, Senhor. A Tua graça seja sobre cada um de nós. Que seja. A Tua graça alcance, Deus, todos esses países, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, porque sabemos que Tu ouve as nossas orações. Agradecemos por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Obrigado, meu Jorge. Desborde e nos dê a força para viver. Amém? Quero agradecer os irmãos que estão de forma online. A gente tem atingido, quando eu falo a gente, é a igreja, né? E tem atingido a muitas pessoas, e isso tem sido rico na vida da igreja nesses últimos 2 anos, se eu posso assim dizer. Agradecer aqueles que têm se achegado de forma presencial a Jardim Santíssimo, e como tem sido bom. Como tem sido bom a convivência que nós, segundo a Bíblia, precisamos fazer. Porque é assim, irmãos, e por isso que está aí o tema exposto para os irmãos. Um dia nós aceitamos o convite de Jesus. E esse convite deve ou deveria mudar toda a história da nossa vida. Na perspectiva, sim, de que o texto de Paulo fala: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu sou esperançoso com a igreja, a igreja de Cristo. Sou esperançoso com a igreja local. Eu acredito piamente de que sim, a igreja pode ser um pedacinho do céu. Amém? Amém, irmãos? Um convite que muda a vida. Mateus, capítulo 11, versos de 27 a 30. Irmãos, eu posso bem sincero e puxando pela memória, eu não lembro de ter
pregado ou falado desse texto em Jardim Santíssimo. Talvez eu tenha citado, mas olhar esse texto não lembro. Mas é um texto que ele é impactante demais na vida daqueles que aceitaram a graça salvadora de Jesus, que vão aceitar e que sim, a partir do nosso exemplo, do nosso testemunho, da verbalização, mas também dos nossos gestos, podem sim abraçar a fé em Jesus. E eu falo aqui para muita gente, por isso que eu ainda citei há pouco, de que, na verdade, a igreja tem atingido bairros, outras cidades, e eu lembro de cultos online que nós tivemos, que até outros países, uma ou outra pessoa estava ligado a partir da perspectiva bíblica, num culto como esse de Jardim Santíssimo. Mateus capítulo 11, versos de 27 a 30 diz assim, palavra de Jesus, na verdade um pequeno trecho de uma oração de Jesus ao Pai, dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Oremos. Deus de toda graça, nós amamos o Senhor, nós gostamos de estar na tua casa. Para aqueles que não tiveram a oportunidade ou por motivo justo, estão de forma online. É bom sim nós participarmos de um culto ao Senhor. Mas, ó Deus, como nós aceitamos o convite da graça de Jesus, quando nós olhamos para aquela cruz e entendemos de que o sacrifício foi e é um preço muito alto, nós te pedimos que o Senhor se revele a cada dia a nós. Então, ó Deus, que o convite que nós aceitamos há algum tempo, cada um na sua história com o Senhor, e se há amigos que ainda não se firmaram na palavra, possam, Deus, aceitar esse convite que muda e precisa mudar toda a nossa história. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Nós oramos no meio e no nome de Jesus. Amém. Um convite que muda toda a vida. Irmãos, o cenário ou o pano de fundo do desenvolvimento do ministério de Jesus estava configurado da seguinte forma: pessoas e relacionamento. Não tenha dúvida disso. O pano de fundo, como a gente quer dizer assim, o cenário, ou que estava envolvido por trás, mas também de uma forma também direta, eram pessoas e relacionamentos de pessoas com elas mesmas, mas também com Jesus, com Deus, e havia a religião da época, enfim, mas eram pessoas. O capítulo 10, por exemplo, que nós não lemos, e vale a pena você ler e reler, está falando de que Jesus chama os 12, e aí, volta só uma página na Bíblia assim, chama os seus 12 discípulos, lhes dá poder sobre espíritos imundos, para expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus narra para cada um de nós qual é a relação desses nomes, os 12 apóstolos, cita um por um, e como ele está escrevendo o texto de forma posterior, ele já conta dizendo, de Judas, aquele que o traiu. Ou seja, mesmo na narrativa em que está relacionando os 12, com as suas qualidades, quem é filho de quem é irmão, por exemplo, Tiago é filho de Zebedeu, João, seu irmão, ele vem descrevendo e chega em Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Ele não reconstrói a narrativa, ele narra exatamente porque são pessoas. Então, no capítulo 10, há essa parte de relacionamento que Jesus fala. Ele então diz e começa a falar o que é a missão. Jesus envia os 12, diz o versículo 5, dando instruções básicas ou instruções bem peculiares de como deveria ser a missão. Jesus explica para eles o que eles tinham que fazer, ele dá detalhes mínimos, e aí talvez algumas pessoas só querem que salte os nossos olhos, dizendo, olha, em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, procurem
saber quem é digno, hospedar nela. Ele dá detalhe, por exemplo, quando entrar numa casa, saudar a casa, e ele vai falando, dá o alerta de que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Ele vai falando da missão, da instrução, mas também nesse capítulo 10 ele fala do cuidado de Deus. Ele começa a dar uma guinada de que, olha, vocês têm uma missão para fazer, vocês precisam desenvolver a missão, falar da minha palavra, mas ele já começa a falar lá pelos versículos 29, 28, 30, dizendo que até detalhes, sabe, como os fios da nossa cabeça, do nosso cabelo, são contados, e já vai falando que os discípulos, aqueles que servem a Jesus, são cuidados pelo próprio Deus. Nesse contexto ele vem falando um pouquinho mais, e ele avança e meio que aperta mais os seus discípulos e diz, olha, aquele que quer me seguir precisa renunciar, tome a sua cruz e siga-me. Ele instrui dizendo, olha, quem quiser achar a sua vida vai perder, e na verdade quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar. Já é o finalzinho do capítulo 10. Então, nesse contexto de instruções, do cuidado de Deus, de renúncia, de propagação da missão, de que os discípulos tinham que fazer, ele começa junto com seus discípulos, e aí diz o início do capítulo 11, aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. O curioso aqui é de que os discípulos de Jesus estavam em cidades, ou então viviam em cidades diferentes. Lembra que ele foi chamando? Mas Jesus se preocupa com isso. Ensina, prega e vai na cidade deles. Então, família é coisa importante. Família é algo prioritário. Quando a gente inverte esse negócio, não dá certo. Quando nós partimos para o ativismo religioso, de atividades, de compromissos que a gente tem, e a gente larga a família, isso é temerário, isso é complicado. Então, porque Jesus já está ensinando e está nos mostrando de que família é importante e é prioritário, porque Jesus, quando ensina, dá instrução aos seus 12, vai ensinar e vai os instruir a pregar onde? Primeiro na cidade deles. Então, a sua Jerusalém, meu irmão, minha irmã, para mim também, isso é prioritário, isso é importante. Mas antes de chegar propriamente nesse tema, um convite que muda a vida, irmãos, há dois aspectos importantes que eu quero dividir com os irmãos, porque só então, no capítulo 11, dos versos de 4 a 5, ele diz de que aqueles que aceitam o convite de Jesus têm a vida modificada, transformada, têm a vida balançada, sacudida, têm a vida transformada, não tem meio termo, não dá para compactuar com o pecado, não dá para, sabe, ficar dos dois lados, entende? E sou bem claro aqui com os irmãos, me preocupa muitas das vezes as pessoas que têm o hábito de igreja, têm o costume de igreja, vivem nos nossos arraiais, e aí você compartilha, acho que já dividi, né? Aí a pessoa fala livremente os seus palavrões, enrolando os seus negócios, não dá testemunho, ninguém sabe que ela é cristã ou cristão. É estranho esse negócio, porque na verdade quando se encontra com Jesus, e olha como ele abre o capítulo 11, a narrativa de Mateus, quando começam a dizer, é o Senhor mesmo, tu és o Cristo, Jesus começa a dizer para eles, olha, porque tinha ido lá uns discípulos de João perguntar se ele era o Cristo, Jesus responde da seguinte forma, anunciar João essas coisas que ouvis e vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ou seja, a vida das pessoas muda. Então, antes de a gente pensar aqui, no finalzinho do capítulo 11, desse convite que nós sabemos de cor e salteado, é preciso entender de que Evangelho de verdade é um choque, é uma mudança, é o que Paulo vai dizer que é o dínamo de Deus, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Essa expressão lá no grego koiné é para dizer dínamos, e aí é poder, daí a expressão dinamite. Eu já dividi isso com os irmãos. Pega uma dinamite, eu nunca peguei, nem quero pegar, mas vê bem, ela destrói, ela arrebenta uma parede, ela sabe, é essa ideia de destruir o mal, o pecado.
Não dá para viver nos dois arraiais, não dá para viver com as mesmas práticas. Encontro com Jesus, essencialmente o Evangelho de Jesus, é isso aqui. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, ou seja, é mudança da vida, é libertação, é cura. Há pouco tempo, irmãos, e é claro que eu não posso dar muitos detalhes, porque eu encontrei com a pessoa, e aí, como a gente observa a vida, irmãos, na verdade os gestos falam muito mais do que palavras. Eu falei, irmãos, a gente tem que pregar e não tem muito rodeio, não. Nós estamos aqui com pessoas online, pessoas também de modo presencial, irmãos. De novo, o céu é uma realidade tão grande como o inferno, e vai as almas para o inferno daqueles que não aceitam a graça salvadora, daqueles que são apáticos, enfim, que não entendem. Não dá para negociar isso. E aí eu falando com a pessoa, olha, meu amigo, você precisa de libertação. Passou alguns dias na minha rua, um pouquinho mais afastado da frente da casa, aquilo ficou martelando no coração daquela pessoa, e ele veio conversar comigo, gentilmente, gente muito boa. Ele falou, pastor, aquilo me perturbou, me incomodou, sob essa expressão libertação. E eu aproveitei e falei, fulano, eu falei para você e assumo que eu falei, e na verdade, enquanto a gente não aceita a graça salvadora de Jesus, todos nós precisamos de libertação, sim, porque a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e isso é real. Então, para a gente chegar nesse convite, irmãos, a gente precisa entender que o Evangelho de Jesus, a essência do Evangelho é mudança na vida, é o dínamo de Deus, é o poder de Deus. Não tem como, sabe, aquela relação quase que dividida, compactuada com o pecado, com outras coisas, é mudança de vida, é mudança, sabe, de pensamento, é metanoia. Para a gente chegar nesse convite, agora os irmãos entendem o convite, então o primeiro aspecto é a aceitação do convite de Jesus, muda sim a vida, verso 5, está aí, Mateus 11, 5, a vida muda de quem se encontra com Jesus, de quem aceita a graça salvadora de Jesus. Não foi assim? Eu acho que eu tenho vários irmãos de várias idades aqui, a gente pode compartilhar nosso testemunho, a nossa estrada de Damasco. Algumas pessoas que choraram copiosamente, talvez ajoelhados no santuário, ou talvez no banheiro da sua casa, e aí a música ficou, sabe, martelando o coração, falando no coração, batendo no coração, ó tão cego eu andei e perdido vaguei. Escolha a sua canção, pense, reflita na sua, foi mudança e precisa ser mudança contínua, para sempre. Então, aceitar a graça salvadora de Jesus, ou o convite de Jesus, muda assim a vida, é o que está no verso 5. Mas o segundo aspecto é de que esse convite, irmãos, é para todos nós. Olha o que diz o verso 19 que nós não lemos, do capítulo 11. Jesus falando dele, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diziam, eis aí, um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seu Filho. O que o texto está falando no verso 19? De que Jesus veio alcançar justamente esse, veio alcançar nós. Então, vale a pena de novo nós refletirmos, irmãos, não temos grau de, sabe, aqui, um mais santo, outro menos, não, irmãos, nós somos, Paulo diz que se nós esperarmos nessa vida por Senhor, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos, somos dependentes disso. Então, é esse Jesus que entra na casa dos publicanos. Quando entra na casa de Zaqueu, Lucas 19 vai dizer isso, olha lá, ó, Jesus se metendo, ó, com quem? Ladrão. A profissão do cara já não era bem vista, cobrador de impostos, o cara ainda roubava, e Zaqueu tem a vida transformada. Então essa narrativa está dizendo, sabe, por vezes Jesus acolhe, acerta, apruma a vida, mas recebe. Então quem somos nós, já a gente apontar a direção e dizer, olha lá, mais um perdido, mais um perdido. Meus irmãos, o segundo aspecto é que esse convite é para todos, não tem. A igreja primitiva pregava muito disso, não há acepção de pessoas. O Evangelho de Jesus muda a vida e muda todos. E aí agora sim a gente vem para o finalzinho do capítulo 11, que Jesus, entende o que Jesus constrói aqui? O que Mateus está construindo? De que ele fala de instruções, de que todos nós, aqueles que foram salvos, alcançados pela graça de Jesus, precisam pregar o Evangelho. Deus cuida de nós, é isso que está falando no texto.
o fio de nosso cabelo são contados. E até mesmo aqueles que não têm cabelo, você pode dizer assim, pastor, mas como é isso? Cuidado de Deus sobre a sua vida, irmãos. Cuidado de Deus sobre a sua vida. De que tudo está debaixo do perfeito controle do Senhor. Segue dizendo que é preciso renunciar a nós mesmos. E aí ele começa a dizer de que o convite que muda, é um convite que Jesus faz, que muda a vida é sim para todos. Mas o verso 27, Jesus no meio da sua oração diz o quê? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. A autoridade de Jesus. Ele é, há de ser, será, enfim, ele é. Lembra do encontro de Moisés com Deus? Senhor, como é que eu vou falar lá para Faraó? Diz, eu sou. Só isso que você precisa dizer. Ele é. Não tem uma tradução. Aqui os hebraístas vão tentar, eu sou. Mas qual o nome que eu digo? Eu sou. Sempre fui, sempre serei. E é impressionante, irmão, de que a autoridade de Jesus nos leva a dizer de que todas as coisas foram entregues para o meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Isso é a autoridade de Jesus. Isso, de novo, é o poder de Jesus. Um Jesus que cura, que liberta, que salva, que transforma, sim, que acalma a tempestade, não só no sentido literal, mas no sentido da vida, das nossas tempestades da vida. Meus irmãos, isso é a autoridade de Jesus. Nós estamos reunidos aqui, e como eu estou, feliz pelo número, que esse número gere essa qualidade, que essa qualidade gere número, percebe? Pode ter 2 ou 3, a gente precisa pregar do mesmo jeito. Se tivesse 100, nós íamos pregar da mesma maneira, nós íamos falar da mesma maneira, que essa qualidade das pessoas que vêm, das pessoas que creem em Jesus, possa gerar uma quantidade. E aí nós aprendemos 3 lições sobre o convite de Jesus, que aqueles que ainda não aceitaram a graça salvadora de Jesus, podem aceitar hoje. Não tem um dia certo, não tem, mas não deixe passar a oportunidade. E nós aprendemos 3 lições, preciosas até. Antes dessas 3 lições, eu quero contar para os irmãos, acho que uma história que eu nunca contei. Uma senhora sempre estava na igreja, participava dos cultos, sabia até as canções de cor, a mensagem era pregada, e ela sempre resistia, sempre resistia, sempre resistia ao Senhor. Ao Senhor. Mas um dia o Senhor falou ao seu coração, e era aquele dia da salvação. Ela resistiu de novo ao máximo, e ela foi para casa. O Senhor a inquietou a noite toda, por isso que os irmãos já viram, eu pedi aqui, Senhor, inquieta nossos corações até a hora de dormir. Ela seguiu para sua casa, se preparou para dormir, e não conseguia dormir. O Senhor falando, até que 1h30, 2h da manhã, de tanto se revirar na cama, de se remexer na cama, ela entrega o seu coração a Jesus, mas num ato de loucura santa, se a gente pode dizer assim, ela pega o telefone e diz, pastor, e já os prantos chorando, diz, eu aceitei agora, graças ao Salvador de Jesus, há um alívio, uma paz no meu coração. Pastor, eu estava dormindo, lógico, e aí, irmão, que bom, que alegria, glória a Deus, mas pastor, eu tenho pedido para você, eu preciso ir lá no templo, na frente, consagrar minha vida, entregar minha, mas irmã, pastor, eu preciso, é coisa minha com Deus. E ela sai da sua casa, pastor acompanhado pela esposa, outro, acorda mais gente. E aquela irmã fez essa formalidade para dizer, eu estou com meu coração aberto, porque eu aceitei o convite de Jesus. Essa história pode ser simples, irmãos, mas pode nos remeter à seguinte questão, de que o convite que Jesus quer que nós possamos aceitar, ele rompe os nossos padrões, ele rompe as nossas, fronteiras, aquelas nossas convenções, o que a gente acha certo. Não, irmãos, ele rompe. É o dínamo de Deus, é o poder de Deus. Porque, meus irmãos, o convite que muda a vida é para todos que estão cansados e oprimidos.
E tem gente que não admite isso. Verso 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e há uma promessa: eu vos aliviarei. Pedacinho da música de Roberto, o Carlos. Falando sério, irmão. Não te cansa, não? Rejeitar, ficar nessa opressão. Meus irmãos, quando o Senhor quer nos dar alívio. O convite de Jesus é para aqueles que estão oprimidos, mas precisa admitir que eu preciso de ajuda, sim. De que eu estou oprimido pelas forças do mal, pelo pecado, que de tão perto nos rodeia, e rodeia sim. E quando ele se transforma, quando se traz a figura de um leão, diz Pedro que ele busca quem possa tragar. Não te cansa muitas das vezes, rejeitar o tempo, que coisa louca, nesse sentido de lá, o Senhor está martelando no coração. O texto do Antigo Testamento diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. E aí Pedro pega vários autores do Novo Testamento, pega o texto e diz: olha aqui, no passado já foi dito, não endureçais o coração, e o coração está ali. E o tempo está passando. E aí quando eu cito o exemplo da senhora aqui, sim, chegou o dia dela e ela precisava aceitar, e ela faz o que eu chamo de loucura santa, né? Tem que ser no tempo, pastor, porque aí eu quero... Porque tanta vez eu rejeitei, tanta vez eu fui quase, então agora que eu abri meu coração, tem que ser lá no templo. Meus irmãos, é para cansados e oprimidos, que admitem estar cansados e oprimidos, sim. Então pare de lutar, ou pare, o efeito areia movediça? Dizem que quando mais você se debate, mais afunda. É a primeira lição, irmãos, porque o convite de Jesus é tão claro. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A questão do texto é: quem admite estar cansado e oprimido? E a gente se rende a Jesus. Há uma promessa declarada, mas também intrínseca: vos aliviarei. Alívio, sossego, nesse sentido, tranquilidade. Eu quase que canto. Não vou cantar, sou proibido aqui em Nova Beréia. Mas que consolação, meu coração descansando no poder de Deus. Alívio, irmão, alívio. Segunda lição preciosa de que o convite que Jesus faz e muda a vida assim, é para ser, irmãos, assumido, porque ele diz: tomai. Em outras versões, os irmãos vão encontrar: traga para si, assuma e aprenda de Jesus. Aprenda de Jesus. Os meninos chamados Talmidim eram meninos que tinham 8, 9 anos, que viviam aos pés dos rabinos. Alguns deles já sabiam o Pentateuco de cor. Pentateuco, sabe isso? Os 5 livros da Bíblia. Os meninos, os melhores um pouquinho, que avançavam um pouquinho, que eram, como diz o texto, comiam a poeira dos seus rabinos, dos seus mestres. Eles já sabiam, além do Pentateuco, sabiam Provérbios, Salmos e os profetas, de cor. Isso é aprender, meus irmãos. É se degustar. Parente rápido, prometo fechar. A gente não gasta tanto tempo assim, irmão, na leitura da Bíblia. É ou não é? É esse aprender de mim, Senhor, o que tu queres para mim hoje, pela manhã? Lembra que eu dividi com os irmãos? Ouvi um amigo, pastor, dizer isso, eu achei, encantador nesse sentido, belo, de que nós deveríamos guardar as nossas sandálias, seja havaiana, Ipanema, não importa, debaixo da nossa cama, porque quando a gente acordasse, a gente ia ter que fazer o que naturalmente? Se ajoelhar. E no que se ajoelha, o Senhor já vem e diz: Senhor, o que eu quero aprender contigo essa manhã, esse dia? A gente deveria fazer esse exercício, faça, é muito interessante. Você fica naquele desespero, naquela inquietação, dia da manhã: cadê o chinelo? Cadê o chinelo? O chinelo está embaixo da cama. Você se ajoelha e já fica, claro, acordado, de manhã orando. Convite, irmãos, de Jesus é para ser assumido, é o tomai. A promessa, se no anterior tem uma promessa de alívio, nesse também tem uma promessa, está aí no verso 29,
e encontrareis, diz o texto, descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas. É encontrar-se com o Senhor. Eu caminho para o fim, irmãos, para dizer, a expressão aqui, jugo, era uma canga que colocava sobre os burros ou sobre os animais, enfim, que precisavam arar a terra. Era, mal comparando, era o dever, era aquela obrigação que, estou falando burro, jumento, qualquer animal que pudesse puxar aquela tração. Estou tentando trocar em miúdos para os irmãos. Mas Jesus diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando que o dever dele sobre nós, a responsabilidade, o que precisa ser feito, é suave e leve. Pastor, mas é muito difícil ser cristão, mas ainda assim, a responsabilidade que ele impõe sobre nós, que está sobre nós, é suave e o fardo é leve. Por que ele está dizendo isso? Porque o pecado nos aprisionou, o pecado nos paralisou, o pecado nos assediou. Aquilo que estava fora da vontade de Deus provocou em nós um outro peso, um outro travamento. E agora, com a responsabilidade ou o dever do que Jesus quer para nós, isso é suave e leve. Porque, aleluia, Ele estará conosco todos os dias. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, queridos. Sim, irmãos, a caminhada cristã, ela é difícil. A caminhada cristã dá a ideia de, muitas das vezes, a dificuldade, há os problemas, há tanta coisa, mas, meus irmãos, quando eu troco e quando eu deixo o fardo do pecado das mais variadas formas, quando a gente fala em meio da juventude, irmãos, uma galera que, sabe, irmãos, precisa dos nossos olhares, dos nossos cuidados, da nossa oração, do nosso joelho. E eles mesmos precisam, porque o que a gente vai falar de um mundo doido que a gente não sabe o que vai ser dos nossos sobrinhos, filhos, netos, a gente não sabe. Mas a gente precisa seguir essa palavra, o jugo, a responsabilidade, o dever que o Senhor coloca sobre nós, ele é suave e o fardo é leve, irmãos. A última pergunta para terminar. Aceitamos o convite de Jesus, sim ou não? Onde foi a sua estrada de Damasco, meu irmão, minha irmã? Puxa aí na memória. De novo, eu insisto perguntando isso para os irmãos. Você lembra o dia que deu uma guinada na vida, a virada de chave? Ou a sua conversão, o seu encontro com Jesus foi aos poucos, você foi se chegando. José de Arimateia, né? Discípulo oculto, e depois foi chegando mais, e chegando mais, até abrir o coração. De um jeito ou de outro, irmãos, nós precisamos aceitar esse convite que muda toda a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que a gente possa se sentir aliviado pelo convite quando a gente aceita. Que a gente encontre descanso para nossas almas. Porque não vale a pena viver uma vida oprimida, uma vida de tensão, uma vida amargurada, uma vida que o sorriso, só a graça de Jesus, uma vida que não há mais o brilho do Senhor. Por isso que nós precisamos pedir graça e misericórdia do Senhor. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Que Ele mesmo complete em nós e termine orando, como de outras vezes. Senhor, nos incomoda até a hora de dormir. Não deixe nós, cada um de nós, conciliar o nosso sono sem tomar um compromisso com o Senhor, com a sua palavra. Amém e amém.
só influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Amém, irmãos? Essa é mais uma canção, que é uma oração. Jesus é tudo que nós precisamos, irmãos. Sinceramente, o resto é o resto. Jesus é tudo que a gente precisa, seja em todos os momentos da vida. E que Ele mesmo nos conceda o privilégio, a bênção de todos nós, aceitando esse convite, Ele possa sim aliviar as dores, os problemas, as inquietações da alma. Amém? Meus irmãos, nós estamos quase encerrando o culto desta noite. Assim, poderíamos passar, né? Porque o tempo a gente pode ter vigília, né? Mas, meus irmãos, estamos encerrando na dependência do Senhor. Nós temos algumas comunicações, irmãos.
sobre o processo de sucessão ministerial, nós temos um relatório para apresentar no grupo da igreja. Vou pedir isso para os líderes, assim que eu colocar, para que possa reproduzir os outros grupos. Me ajuda, me faz ganhar tempo. E a gente tem algumas coisas para apresentar, mas estamos quase que no meio do caminho. Meio do caminho porque a igreja votou assim, nós precisaríamos ouvir mais o candidato. E explico porque mais o candidato nos grupos direitinho da igreja em breve. Mas esteja na sua casa, na igreja, orando por esse processo. Claro, transparente e sim, debaixo da ótica de Deus. Não deixe de fazer isso nunca, sempre faça isso. Eu queria só projetar nesse horário da bênção esse último texto, de modo, sim, intencional e proposital. Vamos ler juntos? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Esse texto por um instante, coloque no seu status, escreva no papel, coloque na geladeira, no armário, na cômoda, memorize. É Bíblia. Não foi o pastor Isaías que escreveu, não foi nenhum líder dessa igreja, não foi nenhum irmão, não foi nenhum fundador da igreja. É Bíblia para a gente. Esse contexto de Hebreus, escritura inspirada por Deus, está falando de um monte de coisa. Um monte de coisa. Procedimentos, coisas rudimentares, legalismo, tantas coisas que o povo buscava. E aí, depois de ele falar um monte de coisa, tem esse mais, tem esse porém. No verso 9, ele diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Ou seja, irmãos, o nosso discurso cristão, a nossa, vida que as pessoas sabem que somos, precisa andar juntos, balanceada, cadenciada com as nossas palavras. As nossas palavras com as nossas gestos, com as nossas, ações. Coisas que acompanham a salvação de gente salva por Jesus, gente que, segundo o texto, está caminhando à perfeição. E isso tudo, irmãos, de modo tranquilo, ocupar nosso coração. Então eu peço a você que memorize, deixa ser encharcado com a palavra de Deus, coisas que acompanham a salvação. E aí, de pé, nós podemos ficar e pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Há irmãos que gostam de estender as mãos, há outros que não fazem nada, não tem problema. Há outros que colocam a mão no seu coração. Mas sabe que eu penso todo momento que a gente pede a bênção, chamada bênção dos apóstolos sobre nós, é de que isso se cumpra assim na nossa vida, todos os dias. Inclusive amanhã, se Deus assim permitir, e nós acordarmos, dizemos: Senhor, que o teu amor, que a tua graça e que a ação do Espírito Santo esteja mais um dia comigo, com a minha igreja, e que isso seja real, de verdade. Oremos ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, aquele Pai que tem ligação com Jesus e Jesus com Ele, a graça de Jesus, quando nós não merecíamos e o pecado tentou manchar, danificar o projeto do Senhor, a superabundante graça de Jesus nos alcançou. E as consolações do Espírito Santo do Senhor, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, com a Igreja Batista de Jardim Santíssimo, com nossos irmãos e irmãs aqui presencial, mas também com nossos irmãos e amigos online. Não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja corajosa que caminha para o céu diga amém, amém, aleluia. O Senhor é bom. Celebremos ao Senhor. Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício.
Senhor